Hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa. É uma pausa não apenas para escutar palavras, mas para ouvir uma coisa muito mais profunda. Ouvir a você mesmo. Carl Jung nos ensina que a vida humana se divide em duas grandes metades. Cada uma dessas metades tem seus próprios desafios, suas próprias leis, seus próprios chamados. A primeira metade da vida é aquela que a gente percorre até os 40 anos, mais ou menos. Essa metade é dedicada à construção do ego. É o tempo da expansão para fora. Construímos uma identidade, buscamos nos estabelecer, formamos uma carreira, formamos uma família, formamos uma reputação. Nesse período, somos intensamente guiados por influências externas. A cultura, as expectativas da sociedade, os valores da nossa família, dos nossos pais, influências dos nossos amigos, dos nossos namorados, namoradas. Tudo isso molda as escolhas que fazemos na primeira metade da vida. Nessa parte da vida, a gente busca sucesso, reconhecimento, estabilidade, pertencimento. Buscamos pertencer a cada um desses nichos. Essas metas são legítimas, são necessárias para a formação no mundo, para a nossa formação no mundo. Mas muitas vezes, nessa busca por adaptação, a gente acaba sufocando a voz interior que nos pediria algo diferente, que pediria uma jornada diferente, que pediria um caminho diferente. A gente acaba silenciando desejos muito mais profundos. A gente acaba sacrificando partes da nossa própria autenticidade com o objetivo de sermos aceitos. Aceitos pela sociedade, pelos amigos, pela família, pelos nossos parceiros e parceiras. Até que um dia, lá em torno dos 40 anos, essa estratégia começa a falhar. O que antes nos preenchia começa a soar vazio. O que antes parecia claro se torna nebuloso. O que antes era certeza se dissolve em dúvida. Surge então o chamado do self. Esse núcleo essencial de quem a gente é, que habita na gente desde o início, mas que na pressa da juventude foi ficando deixado de lado. E é aqui que nasce o conflito. De um lado, temos o ego, que está acostumado a controlar, a planejar, a comandar. O ego, que teme perder o que construiu, teme a mudança, teme o desconhecido. Do outro lado, o self, chamando a gente para alguma coisa maior, chamando para uma vida mais autêntica, chamando para o reencontro com a nossa alma. O ego irá reagir primeiro, irá resistir. O ego vai tentar ignorar esse desconforto que você passou a sentir. Ele vai tentar racionalizar, ele vai tentar diminuir esse sentimento que você está tendo, ele vai tentar manter as coisas exatamente como elas já estão. O ego vai te dizer, não mude, não arrisque, já é muito tarde, o tempo já passou. O ego vai criar desculpas, ele vai reforçar velhos medos que você tem, ele vai tentar reforçar as suas armaduras. O self, no entanto, ele é paciente e ele é persistente. Ele vai continuar a se manifestar. Você vai ter sonhos e você vai acordar perturbado com esses sonhos. Você vai ter inquietações sem causa aparente. Você vai ter oportunidades inesperadas que estarão desafiando a sua rotina. O conflito entre o ego e o self é doloroso. É uma luta entre a segurança daquilo que você já conhece e o risco de uma verdade maior. Mas Jung nos adverte: se o ego se recusar a escutar o self, o preço que você pode pagar pode ser alto. Negar o chamado do self pode levar à estagnação da nossa alma, levar a um endurecimento interior, a uma vida sem vitalidade, sentimentos crescentes de amargura,
a viver com um crescente sentimento de ressentimento, um crescente vazio. Por outro lado, se a gente aceitar ouvir o self, se ousarmos seguir a sua voz, mesmo que estejamos com medo, então um novo caminho se abre diante de nós. Não será um caminho fácil, será um caminho de transformação, um caminho que irá exigir desprendimento, humildade, coragem. Mas é justamente nesse caminho que a gente vai encontrar a verdadeira liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade de ser quem realmente nós somos. A liberdade de viver uma vida que nos pertença de verdade e não uma existência emprestada dos desejos de outras pessoas. Não uma existência construída segundo o que outros quiseram que nós fôssemos. O ego, no início, vai temer ser destruído, mas, na verdade, o que o self pede é a transformação e não a destruição. O ego precisa se reorientar, ele precisa aprender a servir ao self e não mais servir apenas aos medos, às convenções externas, às pressões externas, aquilo que o mundo acaba nos pressionando a ser. Quando isso acontece, a gente experimenta alguma coisa extraordinária. O ego e o self começam a trabalhar em harmonia. A vida torna-se plena, torna-se integrada. A vitalidade vai retornar. O amor pela vida vai renascer. Essa transformação é o que Jung chamava de processo de individuação. O caminho de tornar-se inteiro, de tornar-se um só com você mesmo. É um processo que dura toda a segunda metade da vida e que faz dessa fase não um tempo de declínio, não um tempo em que você envelheceu, não um tempo de derrota, mas o tempo do verdadeiro florescimento interior. Talvez você esteja agora sentindo esse conflito dentro de você. Talvez uma parte sua queira mudanças, queira recomeços, queira novas escolhas. E talvez uma outra parte sua esteja resistindo, esteja com medo, esteja hesitando muito. Saiba que esse conflito é natural. Ele é parte do processo. Ele é o prenúncio de uma nova vida. E saiba também, ouvir o self é sempre uma aposta que vale a pena. Cada passo em direção à sua verdade fortalece a sua alma. Cada decisão que honra quem você realmente é traz paz, traz alegria, traz propósito para a sua vida. Não é tarde. Nunca é tarde. Enquanto a gente respirar, enquanto a gente sentir, enquanto a gente sonhar, a vida pedindo para florescer dentro de nós. Hoje, ao escutar essas palavras, permita-se fazer um compromisso silencioso com você mesmo. O compromisso de não mais trair a sua alma, o compromisso de não mais viver apenas para fora, de viver apenas para os outros, o compromisso de não mais sufocar a sua verdadeira luz. A jornada da segunda metade é uma jornada sagrada. É o retorno ao lar mais profundo, ao lar que existe dentro de você. Aceite esse chamado, siga seu self. E então lá adiante, quando você olhar para trás, você poderá sorrir, não porque tudo foi fácil, mas porque finalmente tudo foi verdadeiro. Muito obrigado.